Meu cordial boa noite a todos os amigos que em mais esta segunda-feira se reúnem aqui no Clube da Bíblia para estudarmos, para nos aprofundarmos naquilo que a palavra de Deus nos revela. Neste módulo, nós estamos estudando as doutrinas fundamentais do cristianismo e nós vamos avançar para um tema muito importante. Qual a perspectiva bíblica de igreja? Quando eu penso quem inventou, para que serve, quais são as características da igreja, qual a revelação que a Bíblia me oferece dentro dessa perspectiva. E antes de nós começarmos o estudo de hoje, passando ali por textos da Bíblia, algumas reflexões, como fazemos todas as semanas, nós vamos orar mais uma vez, pedindo ao Pai do Céu que nos dê o entendimento e que a partir do estudo da sua palavra, os nossos olhos possam se abrir para a gente entender mais plenamente aquilo que ele quer nos revelar. Quem vai orar para nós hoje é o Renato. Renato, já está no gatilho aí, então, por favor, abre o microfone e faz a oração para a gente, meu amigo. Boa noite a todos aí do clube, e vamos orar então. Pai querido, que estás nos céus, muito obrigado, Pai, por esse início de semana que nos concedeu de trabalho. Estamos agora aqui na tua presença, juntamente com o seu servo, o pastor Tavela, que vai nos passar aí mais uma aula, mais uma lição. E pedimos, Pai, que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre nós, abra nossas mentes, os nossos corações, para que possamos receber essa mensagem da melhor maneira possível. Amém. Pedimos e te rogamos essas bênçãos, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem. Repetindo, Renato, muito obrigado, viu, pela oração. Repetindo o tema de hoje, nós vamos tentar definir e qualificar, de acordo com a Bíblia, o que é igreja. Mas antes, eu gostaria de ouvir você. Uma observação: como nós estamos num grupo grande, nós não estamos abrindo o microfone para interação através do microfone. Então, o recurso que nós estamos utilizando é o chat. Você vai lá embaixo na tela, tem um balãozinho, e você pode escrever ali a sua pergunta, a sua observação. E eu quero ouvir, da sua perspectiva pessoal, qual é a sua definição de igreja. Escreva aqui para a gente. O que é igreja? E a gente vai compartilhar aqui. Está aberto aí o chat para você colocar a sua contribuição. O que é igreja? Imagine que alguma pessoa chegue perto de você e faça essa pergunta. Você acredita na Bíblia? Eu acredito na Bíblia. A Bíblia fala sobre igreja? Poxa, a Bíblia fala muito sobre igreja. E qual é a definição de igreja, de acordo com a Bíblia? Aí você vai responder, bom, para mim, a igreja, lógico, você está se baseando na Bíblia. Para mim, igreja é isto. E aí você vai lá e coloca. Eu tenho descoberto ao longo da minha jornada, trabalhando como pastor, que poucas pessoas param para avaliar e construir, baseado na Bíblia, a definição de igreja. Então, algumas contribuições já estão chegando aqui, e no meu otimismo, que são resultado de uma avaliação, de uma reflexão. O William colocou, igreja são todos que faz parte do corpo de Cristo, salvo em Cristo Jesus. Muito bom. Exercício ideal, aí eu não sei o nome, está aparecendo aqui como exercício ideal. Para mim, igreja somos todos nós. Muito bom. Eu queria começar usando aqui em português o significado da palavra igreja. Ao Leandro, do exercício ideal, é o Leandro. Obrigado, Leandro, aqui pela sua participação. 2 pessoas colocaram aqui a sua descrição, a sua definição de igreja. Pode colocar mais aí, gente. Quem tem alguma coisa para compartilhar com a gente, manda bala. Põe aí, o que é igreja? Então, olha só. Se você estiver passando, olha o recurso em português que é comum a muitas outras línguas. Uma mesma palavra pode ter mais de um significado. Então, olha só. Se você estiver caminhando numa rua, e aí você se depara com uma construção muito bonita, só de olhar, você já fala, eu sei o que é isso aqui, mas vou conferir.
Aí você vê uma pessoa saindo daquele edifício e você pergunta, o que é isso? E a pessoa responde, isso aqui é uma igreja. Quando a pessoa usa esta expressão, isto aqui é uma igreja, referindo-se a um edifício, referindo-se a um templo, a uma casa de culto, ela está atribuindo um significado para a palavra igreja, que pode ser tudo isso aí. E a igreja? Igreja é um edifício onde as pessoas se reúnem para cultuar a Deus. Perceberam que é uma definição? Uma outra definição de igreja. Você tem um grupo de pessoas reunidos, aí você percebe que uma pessoa tem uma Bíblia na mão, está dando uma olhadinha, e você olha para essa pessoa e pergunta assim, você é crente? E a pessoa responde, sou. E aí vem a próxima pergunta. E você é de qual igreja? Aí a pessoa te responde, olha, eu sou da igreja Assembleia de Deus. O outro responde, eu sou da igreja católica. O outro responde, eu sou da igreja batista. O outro responde, eu sou da congregação cristã. O outro responde, eu sou da igreja adventista. E cada vez mais nós vamos encontrar pessoas dizendo, e eu não sou de igreja nenhuma, eu só acredito em Deus. Só, entre aspas, evidentemente. Quando você usa a expressão, eu sou da igreja tal, você está se referindo a um edifício, a um templo, a uma casa de oração? Estou perguntando, você percebe que agora o significado da palavra igreja mudou? Debaixo do guarda-chuva do cristianismo, nós temos mais de 30 mil denominações cristãs. São mais de 30 mil igrejas cristãs. E agora você entendeu o que eu quero dizer com qual significado que eu quero atribuir à palavra igreja. Igreja, para nós em português, pode ser uma denominação cristã. Eu sou da igreja tal. E você não está se referindo a uma construção, um edifício, uma casa de culto. Esses dois significados são muito comuns para a palavra igreja. E se eu perguntasse para você, qual dos dois é utilizado na Bíblia quando aparece, qual dos dois se refere à palavra igreja na Bíblia? Quando aparece a palavra igreja, ela está se referindo a uma denominação cristã ou ela está se referindo a uma construção, um templo, uma casa de culto? E a resposta é, muito bom, Tiago, nenhum dos dois. O José Edmilson colocou, é uma comunidade composta de cristãos. Eu represento a igreja. Muito bom, José. As respostas aqui estão muito boas. Mas eu vou repetir a pergunta e reiterar aqui a resposta que vocês colocaram. A palavra igreja, com esses dois significados, ela não tem respaldo bíblico. Em lugar nenhum da Bíblia, a palavra igreja se refere a um templo, a uma casa de culto, a uma construção. De acordo com a Bíblia, a igreja não é formada por tijolos. Em lugar nenhum da Bíblia, de forma especial no Novo Testamento, a palavra igreja, ela vai se referir a uma denominação cristã. A palavra igreja, ela não, de acordo com a Bíblia, tá? A igreja não é formada por doutrinas, por normas, por usos e costumes, como é comum para nós aqui no Brasil, de forma especial, designar ou classificar a igreja. Então, afinal de contas, de acordo com a Bíblia, o que é igreja? E a primeira definição, eu gostaria de utilizar a definição etimológica, o significado da palavra. Eu vou escrever aqui no chat para que facilite aí a sua compreensão. Igreja vem do vocábulo grego, da palavra grega, eclesia. Em português, a gente encontra as palavras, a gente encontra algumas pessoas aportuguesando e dizendo eclésia. Eclesia, e eu só estou fazendo uma pequena transliteração, eu não estou repetindo aqui letras, por exemplo, que compõem a palavra eclesia,
A palavra eclesia, que vem do grego, significa reunião ou assembleia de pessoas que foram chamadas para fora. Aí você vai dizer assim, uma única palavra com todo esse significado? Por incrível que pareça, sim. Quando a gente atribui a palavra eclesia, referindo, como era o caso, né, referindo-se à igreja, o Renato colocou uma coisa muito interessante, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou ali com eles. Muito bom, Renato, utilizando isso aqui para atribuir o significado de igreja. Mas quando a gente usa a palavra eclesia para designar o que é a igreja, o resultado, tudo isso. Eu vou escrever aqui, reunião / assembleia daqueles que foram chamados para fora. A palavra, essa aqui é a definição de igreja, quando a gente olha para a Bíblia, tá? De acordo com esta definição, igreja não é formada por tijolos, igreja não é formada por doutrinas, igreja é formada por pessoas. Igreja é uma reunião de pessoas que foram chamadas para fora. O radical da palavra eclesia é a palavra kalel. Eclesia vem da palavra kalel. Kalel é o verbo grego que significa chamar. Verbo grego que significa chamar. Kalel é o verbo grego que significa chamar. Esse é o radical que deu origem à palavra eclesia. Então, eclesia é formado por pessoas que foram chamadas. E aí a palavra está se referindo a fora, chamados para fora. Para fora de onde? Quem está chamando? Quantas pessoas precisa para a gente poder conseguir formar uma igreja? Essas aqui são algumas perguntinhas que a gente gostaria de responder. Então, vamos lá. A primeira delas. Quem faz o chamado? Quem está chamando? Todas as vezes que a gente procura na Bíblia quem faz o chamado, a gente encontra Deus sendo aquele que faz o chamado. Deus, desde os tempos da Bíblia, vindo ao encontro das pessoas, ele toma a iniciativa e ele chama as pessoas. Todo verdadeiro discípulo é aquele que responde ao chamado de Jesus. Quando Jesus diz, vinde, quem chama? Deus. Se você preferir, pensando no cristianismo, quem chama? Jesus Cristo. E ele continua chamando as pessoas hoje. Então, igreja é uma reunião de discípulos que foram chamados por Jesus Cristo, que aceitaram o chamado de Jesus Cristo. Segunda questão. Então, Jesus Cristo está chamando. Aí está dizendo que é chamados para fora. Para sair de onde? Onde é que estão as pessoas que Jesus chama? Sai daí. Bom, se sai daquele lugar é para ir para um outro lugar. Quando Jesus Cristo chama os discípulos, ele chama para os discípulos saírem de onde? E aí vem de novo a resposta. Jesus Cristo, ele vem ao encontro das pessoas para chamá-las para fora do mundo. E aqui a palavra mundo na Bíblia, ela está se referindo ao sistema que governa a humanidade. O sistema separado de Deus. Esse sistema que é dominado pelo pecado. E é uma coisa muito triste, né? A Bíblia diz que nós já nascemos em pecado. E que a nossa natureza carnal, a nossa natureza natural, ela nos conduz a viver de acordo com os princípios do mundo. Aí vem o Senhor Jesus Cristo e diz assim, você está sendo chamado para me seguir. Eu quero que você saia do mundo. Eu quero que você seja meu discípulo. Aí alguém vai perguntar assim, tá bom, Senhor, eu vou sair do mundo, eu vou para onde? Senhor, eu vou para onde?
Aí vem a resposta que compõe essa ideia de mundo. Jesus ele está chamando as pessoas para saírem do mundo, para fazer parte do reino de Deus. A gente olha, e repito, tá? Mundo não como um local físico onde nós vivemos. Mundo não como fazendo referência a alguma pátria, algum lugar, mas mundo como sendo um sistema de vida governado pelo pecado. E agora ele nos chama para fazermos parte do reino de Deus. E o reino de Deus não tem pátria, não pátria aqui na terra. Reino de Deus é o lugar onde estão as pessoas que estão submetidas, que se submetem aos princípios do reino de Deus, aos princípios de Deus. Então, toda aquela pessoa que diz assim, eu aceitei o chamado de Jesus, eu quero sair desse jeito de viver, eu quero sair dessa condição que estou vivendo, e eu quero viver de acordo com os princípios que são ensinados por Jesus, os valores que são ensinados por Jesus. Então, vou sair do mundo, uma característica do mundo, né? Nós somos programados pela nossa natureza carnal, pela nossa natureza pecaminosa. Nós somos programados a levar vantagem em tudo. Isso faz parte do mundo. E quando as pessoas dizem assim, o mundo é dos espertos, até assim, no mundo só vai se dar bem aqueles que se estabelecem para levar vantagem em tudo. E a gente vai para o reino de Deus e olha o contraste. No reino de Deus, o Senhor Jesus, eu vou parafrasear aqui, tá? Mas o Senhor Jesus Cristo diz assim, aqui no meu reino, só vai se dar bem quem assumir o compromisso, quem tomar a decisão de viver para servir. Uma coisa é viver para levar vantagem em tudo. A outra coisa é viver para servir. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, o Senhor Jesus Cristo, reunindo os discípulos, ele falou, olha, no mundo as pessoas buscam, os grandes, eles buscam exercer autoridade sobre os outros. Mas no meu reino, muito pelo contrário, quem quiser vir após mim, faça como eu. Tome a decisão de servir. E aí Jesus fala, assim como o Filho do Homem, referindo-se a ele, que veio ao mundo não para ser servido, mas para servir. Então, eu estou estou mencionando isso para estabelecer um contraste. Como é que as pessoas vivem no mundo, como é que as pessoas vivem no reino de Deus. Para fazer parte do reino de Deus, as pessoas dizem, vou sair do mundo, aceitando o chamado de Jesus Cristo, e eu vou colocar Jesus no trono do meu coração, e eu vou viver de acordo com a vida e os ensinos dele. E aqui abrindo um pequeno parênteses, tá? Igreja, isso aqui é um ponto importantíssimo. Igreja, que é formada por pessoas. A igreja que é formada pelos discípulos que aceitaram o chamado de Jesus, a igreja é a representação visível do reino de Deus. O reino de Deus, ele não está estabelecido num lugar onde tem a bandeira, onde tem exército. O reino de Deus, ele está estabelecido no coração das pessoas. E, de uma certa forma, ele é invisível. Aí vem o ponto. Mas não dá para a gente ver nada do reino de Deus aqui na Terra? O sonho de Deus é que o seu reino, ele seja visível, ele seja representado pela igreja. Esse aqui é um ponto muito importante. Eu vou ter que abrir um parênteses porque tem uma dúvida aqui do Alexandre. Como é que fica este verso? Né? São palavras de Jesus, lá em Mateus capítulo 16. Eu também digo que tu és Pedro. Jesus está falando para Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ponto. Alexandre, eu vou pedir permissão para você, 2 minutinhos, só para eu completar aqui o raciocínio, né, de Jesus chamando e formando a igreja, e eu volto nesse texto aqui, muito significativo, tá bom? Para a gente avaliar. Eu só queria completar dizendo o seguinte, uma igreja é uma reunião de pessoas que foram chamadas por Jesus Cristo. Eu acabo percebendo que igreja, de acordo com a Bíblia, ela só existe na dimensão coletiva, na dimensão de
coletividade. Não é possível, de acordo com a Bíblia, alguém responder a pergunta: o que é uma igreja? E a pessoa bater no peito e dizer: eu sou a igreja. Não tem como a gente fazer isso. Porque igreja, na sua essência, é uma assembleia, é uma reunião, é uma comunidade. Então, a gente só consegue responder o que é igreja dizendo: nós somos igreja. Na concepção da Bíblia, igreja é formada por reunião de pessoas. Qual é a menor reunião que é possível existir? Aí a gente volta para o texto que o Renato compartilhou com a gente. Mateus capítulo 18, verso 20. Jesus dizendo, porque eu vos afirmo que onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei ali com eles. Deu para perceber? Qual é a menor reunião? Qual é a menor assembleia que pode existir? 2 pessoas. Deus não está preocupado com números. Uma vez eu vi uma pessoa dizendo assim, para a gente estabelecer uma igreja lá naquele lugar, a gente tem que ter pelo menos tantas pessoas. Ele pegou e fez uma menção a um número, né, de pessoas. Biblicamente, Deus não tem essa preocupação. Biblicamente, Deus está dizendo, onde eu tiver 2 ou 3 discípulos que aceitaram o meu chamado para sair do mundo e para viver de acordo com os princípios do reino de Deus, eu estarei presente com eles e com a minha bênção, ali eu terei uma igreja. Ali eu terei uma representação do reino de Deus. Tá, pastor, mas individualmente eu não posso representar o reino de Deus? Claro que pode. A palavra de Deus, especialmente o apóstolo Paulo, ele enfatiza que nós somos embaixadores do reino de Deus. Você sabe o que é um embaixador? É alguém que vai a um determinado lugar, tá, no estrangeiro, e ele vai representando o seu reino de origem. Então, você, na concepção da Bíblia, Deus ele nos manda individualmente como embaixadores. Você vai representar o meu reino pelas suas atitudes, pela maneira como você vive, pelo seu compromisso em seguir os princípios do meu reino. Mas, individualmente, você não é uma igreja. Porque para ser igreja, você precisa ter uma comunidade. É esse o ensinamento da Bíblia. E aí a gente acaba descobrindo algumas coisas muito interessantes. Dentro desse contexto de coletividade, de comunidade, a Bíblia usa algumas figuras para poder representar o que é uma igreja. Mas antes eu vou escrever aqui, o que seria essa definição a partir da palavra. Então, repetindo, igreja é uma assembleia, uma reunião de pessoas que foram chamadas para fora. Quem chamou? Deus, Jesus Cristo chamou. Chamou para fora de onde? Chamou para fora do mundo, para que eles possam fazer parte do reino de Deus. E igreja é uma coletividade, é uma assembleia, um conjunto de pessoas. E elas são a versão, elas são a representação visível do reino de Deus aqui na Terra. Ponto. Então, isso é uma igreja, uma reunião de discípulos, de pessoas que aceitaram o chamado de Jesus e que representam o reino de Deus aqui na Terra. E pode ser 2 ou 3 pessoas. Quais seriam as figuras que a Bíblia utiliza para representar a igreja? Vamos lá. Eu vou pegar algumas coisas que o apóstolo Paulo escreveu e eu vou pegar algumas coisas que a gente pode abstrair dos ensinos de Jesus. Primeira delas, primeira analogia para a gente avaliar o que é uma igreja. Igreja é o corpo de Cristo aqui na Terra. Igreja é o corpo de Cristo. Gente, às vezes a minha memória dá uns black, tá bom? Mas a gente vai encontrar o apóstolo Paulo fazendo menção a isso em alguns lugares. Um dos textos que eu gosto demais quando o apóstolo Paulo se refere a isso, 1 Coríntios, capítulo 12. Aqui o apóstolo Paulo ele está falando a respeito da diversidade dos dons espirituais. E a partir do verso 12, 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 12, ele diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos,
constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é só um membro, mas são muitos membros. E aí ele vai discorrer aqui, avaliando a relação entre as pessoas que compõem a igreja, usando esta analogia. O corpo, formado por muitos membros, ele tem interdependência, ele interage. E aí o apóstolo Paulo diz: a cabeça é Cristo, o cabeça do corpo é Cristo. É Cristo que lidera, é Cristo que é o dono da igreja. É Cristo que, acima de todas as movimentações humanas, está no controle dos rumos do seu povo aqui na terra. Gente, isso aqui é uma promessa maravilhosa. A igreja é o corpo de Cristo. É formado por pessoas que estão interligadas, que estão relacionadas entre si. Mas é ele que é o dono, que é o líder, que é o governante da igreja. O Tiago, rapidamente, ele foi aqui, o Tiago sempre nos ajuda. Eu menciono a referência bíblica e o Tiago vai e coloca aqui para a gente aquilo que são os textos, os versículos, né, referindo-se ao texto, a referência que a gente apresenta. Então, resumindo, primeira analogia, igreja é o corpo de Cristo aqui na Terra. Eu vou colocar as observações. A cabeça é Cristo e nós somos os membros. Aqueles que fazem parte de alguma igreja, de alguma denominação religiosa, certamente já ouviu essa expressão. Aqui na nossa igreja nós temos mais de 100 membros. Você já tinha parado para pensar por que a gente se refere às pessoas que compõem a igreja usando a expressão membros? Às vezes eu estou conversando com um colega pastor e ele diz assim: Tavela, eu pastoreio, eu lidero uma comunidade que tem 200 membros. O que ele quer dizer com isso? Aí, automaticamente, eu já interpreto. Ele está dizendo que a comunidade religiosa, a igreja que ele lidera, tem 200 pessoas que aceitaram o chamado de Jesus e estão reunidas. Elas saíram do mundo para viver de acordo com os princípios do reino de Deus. Então, Cristo é o cabeça e ali estão as pessoas que compõem o corpo de Cristo, a igreja. Deu para entender? Igreja é formada por pessoas. Uma analogia que a Bíblia utiliza é que a igreja é o corpo de Cristo. A outra analogia para se referir à igreja é quando a Bíblia diz que a igreja é a família de Deus aqui na Terra. Existem alguns lugares em que a gente pode usar a expressão, é o povo de Deus aqui na Terra. Mas eu, particularmente, gosto de atribuir dessa maneira. Igreja é a família de Deus aqui na Terra. Igreja é. Estou escrevendo aqui para compartilhar com vocês. Família de Deus aqui na Terra. Ponto. De acordo com essa analogia, Deus é o Pai. Jesus, aí o apóstolo Paulo usa essa expressão, é o nosso irmão mais velho. É muito lindo quando o apóstolo Paulo está falando que quando nós aceitamos o chamado de Jesus Cristo para a salvação, nós temos Jesus como sendo o nosso irmão mais velho. E nós somos todos... Se Deus é nosso pai e eu faço parte da família de Deus, o que nós somos dentro dessa família? A resposta é óbvia. Nós somos todos irmãos. Gente, olha que coisa mais linda. Eu faço parte de uma igreja
que a gente, usando aqui uma expressão muito simplista, né, caracterizando aqui o contexto religioso do Brasil. Eu faço parte de uma igreja evangélica. E na minha igreja, as pessoas se chamam uns aos outros de irmãos. Por acaso na sua igreja é assim também? Então, eu estou em determinado lugar e eu olho e falo assim, ô irmão Carlos, ó, irmão Carlos. E quando eu digo irmão Carlos, eu não tenho a preocupação se ele é mais rico que eu. Os dois Carlos que eu conheço, que estão aqui no grupo, são muito ricos, né, irmão Stork? E para mim não faz diferença. Meu irmão, se tem dinheiro, se não tem, e se é estudado ou não, não tem problema, ele é meu irmão. Na visão de Deus, olha que coisa linda, tá? Na visão de Deus, ele é pai, e nós somos filhos dele, e somos irmãos entre nós. Esta é a ênfase, não apenas para falar sobre o nosso relacionamento com o Pai do céu. Eu acho maravilhoso o texto dizendo que quando os discípulos se aproximaram de Jesus, dizendo, Senhor Jesus, ensina a gente a orar. Essa oração está lá em Mateus capítulo 6, do verso 9 em diante. Aí Jesus, ele diz assim, quando vocês forem orar, orem assim, Pai nosso que estás nos céus. Deus, para aqueles que estão aqui na terra e que aceitaram o seu chamado, Deus é Pai, Pai nosso que estás nos céus. E aí, inúmeras vezes, a Bíblia vai dizendo, se você olha e vê o seu irmão padecendo necessidade e você não ajuda, como é que você diz que você conhece a Deus? Olha que coisa interessante. Esse é um texto que está lá em 1 João capítulo 3. Olhando para o seu irmão que padece necessidade, você tendo bens e você não reparte, como é que você diz que é filho de Deus? Não tem como. Então, uma igreja é uma reunião de pessoas, é uma família que tem Deus como pai e onde todos são irmãos. Gente, isso aqui é muito lindo. Uma outra definição, uma outra analogia que a igreja faz e que eu considero muito interessante. Igreja é o exército de Deus aqui na terra. Jesus é o grande general. E nós? E nós somos soldados. E nós somos soldados de Cristo. O apóstolo Paulo, inúmeras vezes, ele utiliza essa analogia. Talvez o texto mais conhecido, e eu já vou apresentá-lo aqui para vocês, talvez o texto mais conhecido se encontra em Efésios, capítulo 6. Nós vamos ler aqui alguns versinhos a partir do verso 10. Tiagão, me ajuda aí, por favor. Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10. Já vai procurando aí para a gente compartilhar aqui no grupo. Mas só fechando aqui a ideia. De acordo com a Bíblia, todos aqueles que aceitam o chamado para sair do mundo e fazer parte do reino de Deus, eles estão em guerra. Mas não é uma guerra onde a gente sai para poder matar alguém, destruir alguém, maltratar alguém. É uma guerra onde nós estamos debaixo da liderança de Jesus Cristo e a gente se une para que a gente possa se proteger dos ataques do inimigo. Quando Jesus Cristo ele faz alusão à igreja como sendo, quando Jesus e o apóstolo Paulo fazem alusão à igreja como sendo um exército, o grande objetivo é defender. Existe um lugar onde fica claro que nós temos uma missão. Este exército tem, nessa grande batalha, uma missão. E agora, eu quero voltar àquele texto que o nosso amigo apresentou aqui. Deixa eu só ver quem foi que perguntou para a gente.
a respeito daquele texto de Mateus. O Alexandre perguntou a respeito do texto lá de Mateus, capítulo 16, verso 18. Jesus Cristo está dizendo que ele vai edificar a sua igreja sobre a pedra, e aí no final ele diz assim, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja. Aqui Jesus está fazendo uso de uma linguagem figurativa, e ele está colocando, igreja é o reino de Deus aqui na terra. E o inferno, aqui nesse texto, é como se fosse uma representação do mundo. O mundo, o lugar onde as pessoas praticam os princípios contrários à vontade de Deus, é um inferno. E agora, quando Jesus ele usa a expressão, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Então, a ideia, a igreja, aquele povo que está reunido, que está sob a liderança de Jesus Cristo, esse povo, esse grupo de soldados, invade o inferno, derruba as portas do inferno, entra e resgata pessoas para o reino de Deus. Toda vez que a gente olha para a Bíblia para entender por quê, para que Deus estabeleceu a igreja, fica claro que Deus estabeleceu a igreja com uma missão. Deus tem a missão de salvar. E a missão de Deus, na sua infinita sabedoria, Deus enxergando o fim desde o começo, a missão de Deus é cumprida aqui na Terra através da igreja. Por sinal, a maneira correta da gente falar não é dizer assim, a minha igreja tem uma missão. Não, a gente tem que dizer, a missão de Deus tem uma igreja. Deus antecede a igreja. A missão de Deus antecede a igreja. E Deus reúne essas pessoas dizendo, vocês existem para salvar. Primeiro, que todas as vezes que a gente se reúne para fazer parte do corpo de Cristo, isso é uma ação de salvação de Deus para nós. E quando nós estamos reunidos como exército de Deus aqui na Terra, como soldados de Deus aqui na Terra, ele tem uma missão. E nós somos o exército desta missão, para invadir o inferno, para invadir o mundo e resgatar pessoas para o reino de Deus. Então, nessa concepção aqui, de igreja como exército, nós precisamos destacar dois aspectos. O primeiro deles, Deus ele pede para que a gente tenha consciência de que a gente está em guerra e nós precisamos nos defender. O texto que eu pedi para o Tiago compartilhar, Efésios, capítulo 6, e o verso 10 em diante. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, diz, finalmente, meus irmãos, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. A nossa força vem de Deus. Nós sozinhos, nós não temos condições de participar nessa guerra. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, a gente tem que colocar a armadura. Irmãos, para que armadura? A armadura é para proteção. Naquela época que o apóstolo Paulo escreveu, as batalhas não eram como hoje. Não eram batalhas à distância, onde você ficava dando tiro, ou batalhas em que drones não tripulados, ou até mesmo aviões tripulados, soltavam bombas lá de cima. As batalhas eram no corpo a corpo. Não havia os recursos bélicos, as armas da época, não permitiam que as pessoas ficassem lutando à distância, elas precisavam ir para o corpo a corpo. Por essa razão que boa parte das batalhas aconteciam em vales. Então, as pessoas saíam dos lugares e iam ali com os recursos que elas tinham para poder enfrentar as batalhas. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, vocês precisam se fortalecer em Deus, porque essa batalha vocês não têm forças para superarem. E vocês precisam vestir a armadura de Deus. Vocês precisam estar protegidos com a proteção que Deus dá. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Agora o verso 12. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A nossa luta é espiritual, resumindo. E a gente está lutando contra os recursos espirituais que o inimigo utiliza. Por isso, verso 13, por isso vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau
e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Verso 13, eu vou parar aqui no verso 13, e continua muito lindo, a gente vai até o verso 18, de forma especial, quando o apóstolo Paulo está falando a respeito da oração, como sendo um recurso para que a gente possa se proteger. Então, primeira coisa, dentro dessa definição de que a igreja de Deus é um exército, nós estamos numa batalha espiritual, e Deus estabeleceu a igreja para que a gente possa se proteger mutuamente. É uma proteção individual, armadura que a gente tem que usar. Capacete da salvação, a couraça da justiça. Está dizendo ali que é para a gente usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aí você vai dizer, não, calma aí, mas espada é para proteção? Sim. Se você tivesse que atacar uma pessoa, e você tivesse duas alternativas, eu tenho duas pessoas, eu tenho que atacar uma. Uma está de mãos vazias e a outra está segurando uma espada. Qual das duas você escolheria atacar? A pessoa que está de mãos vazias, ela não tem um recurso da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ela está muito vulnerável aos enganos e às armadilhas do inimigo. Mas quando a pessoa tem a espada do Espírito, ela está mais protegida para que ela possa enfrentar enganos do inimigo. Então, a gente volta nesse ponto. Na grande batalha espiritual, Deus nos chama para que a gente possa se defender com a força que vem de Jesus Cristo, com os recursos que ele nos oferece. Segundo ponto, todo exército, ele é reunido, ele se fortalece, ele é capacitado, ele treina para que ele possa cumprir uma missão, proteger um território ou invadir um outro território. É lógico que na batalha espiritual a gente se protege mutuamente, os irmãos estão se protegendo, um ora pelo outro, um cuida do outro, um leva o fardo do outro, um dá suporte. É muito lindo perceber que Deus estabeleceu a igreja como uma família, para que todo mundo possa se fortalecer, mas também é para invadir territórios, e aqui no caso não é para destruição, é invadir território para resgate, para a salvação de pessoas. Qual é o território que a gente tem que invadir? É o mundo. Ou, na analogia que Jesus, de forma simbólica que Jesus colocou, a gente tem que invadir o inferno, o lugar onde o inimigo tem aprisionado as pessoas, o lugar onde as pessoas vivem escravizadas pelo pecado. A gente invade em nome de Jesus Cristo e chama as pessoas para saírem de lá e fazerem parte do reino de Deus. Meus irmãos, ficou claro isso? Deu para a gente entender os recursos que Deus vai utilizando para explicar como é que uma igreja deve funcionar aqui na Terra? E agora, já indo para a parte final aqui do nosso estudo, eu gostaria de destacar duas coisas. A primeira delas o cristianismo não é uma religião de indivíduos. O cristianismo é uma religião de comunidade. Quem estabeleceu a igreja foi Jesus Cristo. E a igreja é uma bênção. Por que eu estou enfatizando isso, que é o ensinamento da Bíblia? Porque nós temos percebido um movimento muito grande, muito abrangente, e que, de forma especial, tem recebido a adesão dos jovens. E esse movimento, ele está dizendo, igreja é uma coisa irrelevante, insignificante, e ela é uma coisa ruim. A igreja faz mal para as pessoas. É o que eu tenho visto muita gente dizendo isso. Para vocês terem uma ideia, no último censo que foi realizado aqui no Brasil, em 2022, esse censo apresentou, ou melhor, o censo foi publicado em 2022. O censo não foi realizado em 2022 e publicado em 2023, não sei, agora me confundi. Quando falou sobre a questão da religiosidade do povo brasileiro, mostrou algumas coisas muito interessantes. Uma delas, o número de evangélicos no Brasil continua crescendo muito, mas não é o segmento religioso que mais cresce no Brasil. Na classificação de segmentos religiosos do Brasil, tem um que é chamado sem religião. O segmento, o grupo religioso que mais cresce no Brasil é o grupo do sem religião. Ou, como a gente fala numa linguagem da sociologia, até mesmo na linguagem dos estudos de teologia, dos estudos sociais da teologia, a gente usa a expressão os desigrejados.
Como é que a gente classifica os desigrejados, ou aqueles que são religiosos sem religião? É meio contraditório dizer isso, né? Religiosos sem religião. É porque eles dizem, eu acredito em Deus, eu acredito que o ser humano tem uma dimensão espiritual que precisa ser atendida, que precisa ser satisfeita. Eu só não acredito que eu preciso fazer parte de uma igreja. Eu não acredito que eu preciso estar vinculado a um grupo de pessoas que praticam o cristianismo. Para mim, religião significa eu e Deus. Eu e Deus. E a minha igreja, eu sou igreja. Eu queria repetir, cristianismo não é uma religião de indivíduos. Cristianismo é uma religião de comunidade. Todos os discípulos que foram chamados por Jesus para saírem do mundo, para fazer parte do reino de Deus, eles são chamados a fazer parte da igreja. E eu queria dizer para vocês, Jesus, na sua infinita sabedoria, será que ele estabeleceria algo que seria para o nosso mal? Jesus, na sua infinita sabedoria, ele deu para a gente um presente maravilhoso, a igreja. Para nós fazermos parte do corpo de Cristo, para nós sermos família de Deus aqui na Terra. Gente, isso é uma bênção maravilhosa. Agora, é evidente que o inimigo, ele se vale das suas estratégias, dos seus recursos, para que ele possa distorcer o funcionamento da igreja. E a gente encontra coisas muito tristes no decorrer da história, e mesmo hoje em dia, nós encontramos coisas muito tristes que são realizadas em nome de Deus. E eu costumo dizer, talvez a maior distorção da igreja seja feita por aqueles que praticam a exploração da fé. Meus queridos, tem mais de 30 mil denominações cristãs, e um dos principais objetivos desse número enorme de novas igrejas que surgiram, um dos maiores objetivos foi dinheiro, conseguir dinheiro, encontrar uma maneira de explorar a fé das pessoas, até mesmo usar a Bíblia para que você possa expoliar, para que você possa tirar tudo de alguém. E aí você vai lá e tira o dinheiro dessa pessoa. Isso é uma representação dramática. Olha, o Pai do Céu vai julgar com muita seriedade aqueles que estão distorcendo, que estão desmerecendo a igreja de Deus. Porque a igreja, ela foi chamada para representar o reino de Deus aqui na Terra. A igreja, olha, eu não mencionei aqui porque nós vamos ter um outro momento para fazer um estudo dentro do contexto profético. A igreja é chamada na Bíblia de a noiva de Cristo, para dizer que ela é a coisa mais preciosa, mais linda que Jesus Cristo tem aqui na Terra, é o seu povo, é a igreja. E a igreja, como noiva de Cristo, está aguardando o dia em que Jesus Cristo virá para o casamento. O casamento entre Jesus Cristo e a sua noiva é o dia em que Jesus Cristo voltará à Terra para levar os seus filhos para estarem com ele para sempre. Então, agora você imagina se pelas ações do inimigo, a noiva de Cristo, que é a igreja, passa a ter uma imagem distorcida, deturpada, para que as pessoas digam, eu não quero saber dessa igreja, eu não quero saber de Deus, eu não quero saber de nada. Isso é muito triste. Então, a gente precisa lembrar que, na infinita sabedoria de Deus, a igreja é uma bênção, mas o inimigo vem e procura distorcer. Então, onde é que estaria a nossa segurança? Para que a gente não caísse na armadilha de ficar, de fazer parte de uma igreja que, na verdade, não é a família de Deus, não é o corpo de Cristo, é uma distorção. O que eu posso fazer? Eu quero, mais uma vez, desafiar você, que faz parte do Clube da Bíblia, a estudar por você mesmo. Estude a palavra de Deus. Algumas perguntas que você precisa fazer, que você precisa buscar resposta. Jesus Cristo está me chamando. Eu já aceitei o chamado de Jesus para sair do mundo e fazer parte do reino de Deus? Eu já aceitei esse chamado? Eu poderia dizer hoje que eu estou fazendo parte da família de Deus aqui na Terra?
Eu estou seguindo os princípios do reino de Deus ou eu estou vivendo como o mundo? Mas para eu saber quais são os princípios do reino de Deus, eu preciso ver o que Jesus Cristo ensinou por suas palavras, por sua vida. A Bíblia ela fica dizendo como é que as pessoas devem viver para compor o reino de Deus aqui na terra. Então, mais uma vez, eu estou dizendo, você não precisa depender do que eu vou estar apresentando para você. Pegue a sua Bíblia. E quando o tema é igreja, não que o Antigo Testamento não tenha nada para contribuir, ele tem maravilhosas para contribuir conosco. Mas quando você quiser aprofundar nesse tema de igreja, pegue o Novo Testamento, veja o que Jesus Cristo escreveu, o que o apóstolo Paulo escreveu, e você vai conseguir compor o que seja esta igreja. E aí vem a outra pergunta. Se a igreja é a representação do reino de Deus aqui na terra, Jesus Cristo é o rei, ele é o grande líder desse reino, quais são os princípios, ou se você preferir, quais são as leis, qual é a vontade de Deus que compõe o seu reino? Quais são os valores que regem o reino de Deus? Porque se eu quero fazer parte do reino de Deus, se eu quero que o Senhor Jesus Cristo reine na minha vida, eu preciso viver de acordo com a vontade dele. Vou repetir a pergunta: quais são os princípios? Qual é a vontade de Deus? Quais são as leis do reino de Deus que eu devo seguir, que eu devo praticar? Eu já posso te adiantar que vai ter um dia que a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto dentro desse corpo aí das doutrinas, dos ensinos fundamentais do reino de Deus. E eu quero encerrar, olha, me entusiasmei aqui com o assunto, já são 9 horas, então eu quero encerrar compartilhando com vocês um texto da Bíblia. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, Efésios capítulo 6, ele colocou aqui uma característica que a gente poderia dizer, poxa vida, isso aqui é uma característica daqueles que fazem parte do reino de Deus, que fazem parte da igreja. Efésios capítulo 6 e o verso 2. Tiago, se der tempo, compartilha aqui com a gente, por favor. Eu já vou ler aqui na minha Bíblia. Efésios capítulo 6 e o verso 2. Diz assim: Irmãos, levem as cargas uns dos outros, e dessa maneira vocês cumprirão a lei de Cristo, a ordem de Jesus Cristo, a vontade de Jesus Cristo para a nossa vida. E eu quero destacar, se eu faço parte da igreja, eu devo seguir esse texto. Irmãos, nós temos que levar as cargas uns dos outros, porque esta é a vontade de Deus para aqueles que compõem a igreja. Nós, como irmãos, nós não somos chamados para vivermos unicamente para nós mesmos. Nós somos chamados para olhar para aqueles que compõem o corpo de Cristo, para aqueles que compõem a família de Deus, para aqueles que estão junto conosco nessa jornada como soldados de Cristo, e a gente tem que se apoiar mutuamente. Deus, na sua infinita sabedoria, ele estabeleceu a igreja para ser uma comunidade, avançando na direção do encontro com Jesus, mas não sozinhos, apoiando-nos mutuamente, nos fortalecendo mutuamente. Esse é o sonho de Deus para a nossa igreja. Gente, eu fiquei devendo, já acabou meu tempo, eu fiquei devendo aqui para o Alexandre, deixa eu ver, o Alexandre Barros. Eu já vou eu vou encerrar fazendo esse compromisso. Alexandre, no retorno, amigo, na semana que vem, antes da gente abrir o tema da próxima semana, eu quero bater nessa tecla. O que o Senhor Jesus Cristo quis dizer a Pedro, quando ele falou, eu te digo que tu és Pedro, era o nome dele, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O que Jesus quis dizer com esta frase? Eu já vou dar uma dica aqui para vocês. A palavra Pedro e pedra, em português, eles são muito similares. E no original em grego também havia similaridade. Mas Jesus aqui está usando palavras diferentes. Ele está falando de Pedro e ele está falando de uma rocha, uma pedra que era uma rocha. Sobre qual rocha Jesus Cristo edificou a igreja? E aí nós vamos matar essa charada
quando a gente ler o texto que o apóstolo Pedro escreveu. E aí o apóstolo Pedro vai dizer qual é a rocha que sustenta a igreja. Pronto, já dei uma dica, um spoiler, mas semana que vem a gente mata essa charada. O que Jesus quis dizer para Pedro quando falou sobre esta pedra edificarei a minha igreja? Meus queridos, que Deus nos abençoe. O Senhor Jesus Cristo está nos chamando para sermos discípulos que saíram do mundo e que aceitaram o seu chamado para sair do mundo e fazer parte da sua família. A família de Deus aqui na terra é a igreja. E se eu sou um discípulo de Jesus Cristo, eu devo compor esta assembleia, essa reunião de discípulos que deixaram o mundo para fazer parte do reino de Deus. Que seja essa a nossa experiência e que a gente possa desfrutar de toda a bênção que Deus planejou para nós ao fazermos parte da igreja. Tiago, posso fazer uma oração aqui para a gente encerrar? Repito, já estourei o horário, a gente vai encerrar com oração e, pela graça de Deus, estaremos juntos novamente na próxima semana. Vamos orar. Pai do céu, nosso Deus, queremos te agradecer, porque na tua infinita sabedoria, o Senhor estabeleceu a igreja aqui na terra. A igreja que é a tua família, que é o teu corpo, a igreja que é um exército, e a igreja que o Senhor ama tanto, a ponto de considerá-la como a tua noiva. E nós sabemos que no dia da volta de Jesus haverá esse casamento, para que esta noiva seja levada para viver contigo para sempre. Nos abençoa, Senhor, individualmente, para entendermos como podemos fazer parte do teu reino, como podemos fazer parte desta família maravilhosa, e como podemos cumprir o nosso propósito como parte da igreja aqui na terra. Nos dá a todos uma boa noite, uma boa semana, na companhia dos teus anjos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, uma boa noite para vocês. Uma satisfação a gente ter passado esse tempo juntos aqui no início de mais uma semana. Pela graça de Deus, estaremos juntos na próxima semana. O Tiago, que é o camarada que lidera, que foi o fundador aqui do Clube da Bíblia, ele sempre está dando oportunidade para a gente acrescentar mais alguém. Conhece alguém? Olha, pede ali o link, compartilha o link, e você vai convidando as pessoas para que elas venham e possam compor esse grupo maravilhoso aqui do Clube da Bíblia. Fiquem com Deus e até a próxima segunda, se Deus quiser.